Qual a variedade de figo que eu posso plantar no meu pomar, um pomar doméstico, no meu quintal ou mesmo um pomar comercial? Eu estou hoje aqui na Estação Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde nós temos aqui esta coleção de figos. E hoje eu quero tirar um pouco dessa dúvida e ajudar vocês na escolha certa, de repente a escolha ideal para o plantio da muda de figo para o pomar de vocês. Para isso a gente vai apresentar algumas características desejáveis e também como as plantas se expressam em termos de tamanho, em termos de adaptação ao ambiente onde ela vai produzir e também o tipo de frutos que ela produz. Então essa é a ideia de hoje. Se esse assunto te interessa, não é inscrito no canal ainda, vem com a gente que sempre temos um tema novo, principalmente ligado à fruticultura, para colaborar, ajudar e aprender com vocês. O teu desejo é ter um pomar, mas não sabe como fazer a implementação dele, gosta de plantar, mas não tem segurança de como fazer o correto plantio da tua árvore frutífera, ou simplesmente tu tem feito os plantios e eles não têm vingado, a tua planta não se desenvolve, ela não avança, ela não produz, ou se além desses objetivos, a tua ideia é ter uma segurança alimentar, melhorar a tua dieta, comer frutos saudáveis e com sabor e ter a segurança de que tua árvore frutífera vai frutificar, então eu te convido para acessar o link que está logo aqui abaixo na descrição do vídeo para o nosso material, o nosso programa de implementação e condução do teu pomar. Eu acredito que vai te ajudar bastante e vai abreviar a tua luta para a implementação do teu sonhado pomar. Bom, então quando a gente vai verificar qual a muda de árvore frutífera, no caso de hoje, qual a figueira que nós vamos plantar, nós temos algumas opções a nível de Brasil e claro que em se tratando de figo, a variedade mais difundida, a cultivar mais conhecida é esta planta que ainda com os frutos verdes fica mais difícil de identificar, mas é o roxo de Valinhos. Essa com certeza é a cultivar que é mais plantada principalmente na região de São Paulo para figo para consumo in natura, enquanto que no restante, principalmente no Rio Grande do Sul, nós plantamos bastante figo para a indústria. E uma outra cultivar bastante conhecida é esta planta aqui. Esta primeira planta, para quem se lembra do nosso vídeo como produzir uma nova muda sem mesmo plantar esta muda, aqui tem uma que já está agora no seu terceiro ano, em plena produção, vocês podem verificar, está bem formada e este aqui então é o chamado pingo de mel. O porte dessa planta vocês veem que é bastante expressivo e aqui então a gente começa a nossa jornada fazendo aquelas perguntas típicas de alguém que vai implantar um novo pomar. Eu apresentei apenas duas cultivares, então à minha direita aqui do vídeo vocês têm uma fileira aqui do roxo de Valinhos e logo aqui à esquerda, depois dessa primeira muda que é mais nova, mas vocês já podem ter uma ideia, eu tenho aqui algumas plantas de um porte bem mais elevado, que é então o pingo de mel. Primeira pergunta que a gente faz: onde eu vou plantar as minhas mudas de figo? Eu vou fazer um pomar específico de figo já para comercializar o fruto? Eu quero apenas algumas plantas no meu pomar doméstico, eu quero de repente uma ou no máximo duas plantas no meu quintal porque eu não tenho espaço. Então a primeira questão está aqui. O pingo de mel, vocês veem que a distância entre nós que a gente fala, no caso aqui, ó, aqui tem um nó e na outra folha tem outro nó. Vocês veem que é uma distância bastante expressiva e com isso essa planta ela verticaliza bastante e aqui eu tenho uma figueira adulta com
mais de 3,5 metros de altura. Então eu tenho que considerar a questão da colheita. Claro que os ramos da figueira, eles são bem flexíveis, né? Então este ramo aqui mesmo estando alto, eu posso dobrar e colher facilmente, mas eu tenho que ter a noção de que essa planta vai ocupar um bom espaço no meu pomar ou então no meu quintal. Já o roxo de Valinhos, e aí a gente tem vários exemplares em diferentes municípios, mas a gente tomando como base essa planta, ela vai ter no máximo 2,5 metros de altura, o tronco é bem calibroso, trata-se de uma planta adulta também, ela já não é tão vertical, ela tem uma abertura de copa melhor do que o pingo de mel, então isso facilita tanto alguns tratos culturais, como por exemplo o controle e a prevenção da ferrugem, que vocês vão precisar fazer algumas pulverizações. A colheita facilita também, principalmente porque o figo, na hora da colheita, ele solta aquela substância láctea, né? Que pode queimar a pele, como eu já expliquei para vocês no vídeo específico como fazer a colheita do figo. Então aqui facilita um pouco. No entanto, vocês veem que é uma planta que é mais fechada, ela exige mais poda, ela exige mais de vocês uma intervenção em termos de retirada de galhos, porque se essa planta não ficar bem ventilada, isso favorece a incidência da doença da ferrugem. Nesse primeiro momento, então, nós temos duas opções já que podem compor os nossos exemplares e a nossa escolha. Depois nós temos este exemplar aqui, e aí eu vou aproximar. Vocês veem que a folha já é diferente, é uma formação de folha bem diferenciada. Deixa eu voltar aqui no pingo de mel. Olhem só a diferença da folha deste figo aqui, que é parecido com a folha do roxo de Valinhos. Eu vou lá no roxo de Valinhos para vocês marcarem na memória. Vocês veem que a folha é bem parecida, enquanto que aquele primeiro lá, que eu vou voltar nele agora, vocês veem que é uma formação diferenciada. Esse grupo de plantas aqui, no caso dessa planta, ele também é um fruto de polpa vermelha, porém o fruto dele é diferenciado. O pecíolo aqui, ó, que segura o figo no tronco, no galho, né, é mais comprido. Esse aqui então foi classificado como o gigante, o roxo gigante do município de Farroupilha. Essa cultivar então, ela produz um figo de um tamanho bem grande. Vocês veem que com isso a planta também é de um porte vigoroso, porém os entrenós entre as folhas já é bem mais curto do que o pingo de mel. Então a produção dele já é maior. Ao passo que, voltando aqui no pingo de mel, nós sabemos, por exemplo, que em cada axila de cada folha tem a formação de um fruto. Então, quanto mais longo o entrenó entre uma folha e outra, menor, teoricamente, é a produção e maior vai ser a haste. E uma outra questão, no caso dessa planta, dessa cultivar de pingo de mel, vocês veem que os galhos são praticamente todos verticais. Essa cultivar tem um problema de quebra de galhos horizontais. Quando o galho horizontaliza, que é uma formação interessante que nós queremos, porque isso favorece a produção, e aí neste caso vocês veem que a produção dele começa muito em cima, tá? Ele praticamente não teve produção nessa parte aqui de início do ramo, então eu tenho perda de ramos e diminuição de produção. Ao passo que o roxo de Valinhos,
ele já tem os ramos mais próximos, ele tem ramos verticais e ramos horizontais e ele, com isso, ele tem uma produção maior. Ele está bem adaptado para a nossa região, para o nosso país. Então são agora 3 cultivares e aí a gente chega nesta aqui. Essa aqui também tem uma formação de folha parecida com a anterior que eu mostrei. E essa aqui foi classificado como moreno de farroupilha. Porém, ele estaria num grupo das cultivares de figo branco, porque tanto essa cultivar quanto a próxima que eu vou mostrar, eles têm uma polpa, não chega a ser amarela, é uma cor mais âmbar, mas esse figo, vocês veem a altíssima produtividade dele. É um figo que ele não fica grande, ele dá um tamanho pequeno, porém é extremamente doce. E olha o porte dessa planta. Essa planta não tem 2 metros de altura. É uma planta adulta, com mais de 10 anos, mas com as podas drásticas. E pelo porte dela, o porte que ela se expressa, essa planta ela mantém esse porte. E de novo, fica fácil vocês identificarem, porque olha a folha dela, né? É uma folha muito fácil de identificar, porque ela é completamente diferente da folha do roxo de Valinhos e também da folha que nem a do pingo de mel, como essa daqui. Por fim, a última cultivar que eu tenho aqui, que é muito parecida com a anterior que eu mostrei, é o figo branco de Porto Alegre, no caso essa cultivar aqui. E olha só a folha dele. A folha dele se divide em 7. E aí a gente pode classificar, né, uma folha pentalobada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lóbulos tem essa folha. Também é um figo de porte baixo, né? Vocês têm plantas aqui também com mais de 10 anos, com um porte de 2,5 metros de altura aproximadamente, altíssima produção. E esse figo também, da mesma forma que o anterior que eu mostrei, o moreno, né, que é muito parecido em termos de folha e formato de frutos, porém esse aqui ele também é alongado. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Ele é mais alongado do que o anterior. O outro, ele é conhecido também como cachopeira, né? Porque olha só, parece de fato uma cachopa de frutos que ele produz. Tamanha é a produção dele. E esse aqui então, ele já é um pouquinho menos a produção, mas ele é ainda mais doce que o cachopeira, esse anterior, tá? E o porte também não é grande. Então, resumindo para vocês, o figo cachopeira, esse figo branco longo, eles têm uma polpa mais esbranquiçada, tende entre o amarelo e o verde. Porém, uma coisa que eu notei, a campo parece que eles são mais resistentes à ferrugem do que o figo, o roxo de Valinhos, o figo gigante. Então, justamente essa fileira dos figos brancos, como o pingo de mel, o cachopeira e lá no fundo o figo branco longo, eu notei que principalmente esse ano, por ser um ano de fenômeno El Niño, muito chuvoso, a gente precisou fazer um bom controle da ferrugem, mas mesmo assim, no caso do roxo de Valinhos, vocês veem que há uma incidência nas folhas, vocês podem observar, é bastante presente a ferrugem, né? Enquanto que nas cultivares que eu acabei de falar anteriormente, eu não vi tanto a presença da ferrugem. Ela está ali também, mas está mais mascarada. E vocês sabem que quando a ferrugem ataca severamente as plantas, eu tenho um problema de desfolha, essas folhas
elas vão acabar secando e caindo, e isso compromete a produção. Então agora a escolha é de vocês. Eu quero uma planta de pequeno porte, eu quero uma planta altamente produtiva, eu quero frutos vigorosos, frutos grandes, eu quero uma polpa de figo roxa, que é bastante chamativa, é um forte apelo de mercado, ou eu quero uma polpa branca, no caso esverdeada ou amarelada, mas extremamente doce. Eu quero um figo para consumo in natura, ou eu quero oferecer para a indústria bastante produção, que aí eu preciso de muita produção, e aí não importa tanto a doçura do figo. Eu quero um figo para fazer compota, doce de figo, ou então o figo cristalizado, ou a chimia, o doce de figo. Essas perguntas eu preciso responder, e qual é o espaço que eu tenho disponível para as minhas plantas na área que eu disponho. Então, dessa forma, esperamos mais uma vez ter ajudado. Façam as suas escolhas, tenham bons projetos produtivos e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!